E aí, meu amado, vamos conversando hoje com mais um conteúdo caviar. Sim, aquele conteúdo que você nunca viu nem comeu, só ouve falar, não é verdade? Aquele conteúdo que o seu pastor provavelmente já abordou em algum EBD, mas foi justamente naquele dia que você resolveu dormir um pouquinho mais e acabou não aparecendo no EBD. Aí agora ele fala no sermão, você fica boiando ali, fica pescando e não consegue entender o que ele está falando. Enfim, vamos para o nosso conteúdo. O conteúdo caviar de hoje é hermenêutica. Sim, uma palavrinha bem bacana. Você pode utilizar ela para colocar o nome do seu próximo filho aí. Se estiver na dúvida, que nome que eu coloco? Hermenêuticos da Silva. Por que não? Não é? Nome bonito, nome maroto. E se não gostou do nome, tem um monte de livro aí com sugestão de nome. A Bíblia está cheia de nomes inspiradores. Você pode utilizar um deles para colocar no seu filho. Mas vamos para a explicação do conteúdo de hoje. Em vídeos anteriores aqui do canal, a gente já comentou que a Bíblia é um livro que foi escrito ao longo de 1600 anos por mais de 40 autores diferentes e em 3 idiomas distintos, o grego, o hebraico e o aramaico. Ou seja, não é uma historinha da Turma da Mônica que a tua sobrinha de 6 anos consegue ler e interpretar para você. É um livro complexo. É claro que as doutrinas essenciais das Escrituras, aquelas doutrinas que são essenciais para a salvação, elas são de fácil compreensão. Com certeza, qualquer pessoa é capaz de compreendê-las. No entanto, se você quiser se aprofundar um pouco mais nos textos sagrados, com certeza você vai precisar de um ferramental aí adicional. E a hermenêutica entra nessa jogada. Mas da onde vem então a hermenêutica? Como diria Capitão Nascimento, em grego, hermeneutike é uma palavra que poderia ser traduzida como interpretação. Outros vão dizer que, na verdade, ela vem do termo hermeneuin, que também é do grego e que significaria declarar. Mas independente de qual seja a origem, fato é que a hermenêutica é a arte ou a ciência, por que não dizer, de interpretar textos sagrados. Então daí você já vê que a hermenêutica não necessariamente está atrelada apenas ao cristianismo, dado que é uma ciência que estuda textos sagrados. Então poderia pensar também em hermenêutica no contexto da interpretação dos textos sagrados do Islã, por exemplo. O objetivo da hermenêutica é tornar o autor contemporâneo do leitor, ou seja, é aproximar eu e você do Moisés, que lá no século 6 a.C. escreveu o livro de Êxodo, por exemplo. E dessa forma a gente conseguiria interpretar de maneira coerente o que Moisés estava querendo dizer, quais as lições que ele estava querendo nos passar, né? Ou Deus estava querendo nos passar através dos escritos de Moisés. Uau! De que forma a hermenêutica pode nos aproximar do autor do texto bíblico? Ela faz isso estabelecendo algumas regras que nós precisamos seguir para que a gente consiga fazer uma correta interpretação do texto sagrado e assim extrair as lições que aquele texto está nos trazendo. Por exemplo, nós podemos pegar um texto para ilustrar o papel da hermenêutica na interpretação dos textos bíblicos. Se nós lermos Salmos 3:3, nos diz o seguinte: Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Quando você lê esse texto, a parte inicial que diz Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, eu aposto que você não deve imaginar um escudo com a cara de Jesus estampada. Isso por quê? Porque esse é um texto metafórico. Ele não está querendo dizer literalmente que Jesus é um escudo ou que Deus é um escudo, mas você sabe que se trata de uma figura de linguagem. Por outro lado, se nós lermos o texto que está em João 11:35, ele diz o seguinte: Jesus chorou. Nesse texto fica óbvio que se trata de uma passagem literal. De fato, Jesus estava num momento de tristeza e literalmente chorou naquele momento. Perceba então que a hermenêutica ela estabeleceu ali algumas regras que nos fazem interpretar de maneira correta a situação que está sendo passada ali naquele texto para que a gente consiga extrair a lição correta que o texto está nos passando. Ou seja, não é simplesmente ler o texto, interpretar literalmente ou interpretar da forma que você achar que é correta
e acabou. Não, você precisa utilizar algumas regras para que você não saia aí aprendendo coisas erradas e até mesmo ensinando coisas erradas. Então, recapitulando, a hermenêutica é a arte ou a ciência da interpretação dos textos sagrados. É uma disciplina obrigatória para qualquer teólogo, então é, portanto, uma das ferramentas mais importantes na interpretação dos textos bíblicos e é um ingrediente obrigatório para quem quer aí produzir um conteúdo um pouco mais encorpado, né? Para quem está afim de produzir um caldo grosso de teologia, tem que estudar muito hermenêutica, tem que estudar muito interpretação dos textos bíblicos. O termo hermenêutica, então, saiu hoje do teu cardápio aí de conteúdo caviar, porque agora você já sabe o que significa. Se você gostou do cardápio de hoje, dá uma curtida no nosso vídeo. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, porque o nosso menu está aumentando, o cardápio está crescendo e em breve a gente vai ter mais conteúdos como esse para você. Compartilhe esse vídeo com aquele teu irmão que faltou na EBD e também não sabe o que significa hermenêutica. Quem sabe esse vídeo não dá uma animada para que ele possa estudar um pouquinho mais da Palavra de Deus.